A nossa qualidade de vida também é influenciada pela nossa alimentação. Por isso, a preocupação com as nossas refeições do dia a dia também deve fazer parte da nossa rotina. Pela segunda vez, eu tenho o prazer de receber a nutricionista Brunella Lagnier, que também é coordenadora do curso de nutrição do UNEC. Tudo bem, Brunella? Tassiane, é um prazer novamente estar aqui no seu programa. Fico lisonjeada pelo convite. Eu estou muito feliz que você voltou, porque você traz um astral super bom pra gente. Fico feliz por vocês gostarem. E hoje a gente vai bater um papo sobre alimentação fora de casa. Brunella, me diz, qual que é a melhor opção? Comer na rua ou fazer marmita? Tassiane, coloco a minha visão como nutricionista e com a preocupação com a população de um modo geral. Considero levar a sua própria marmita do que comer fora de casa, né? Porque você vai trabalhar a questão da segurança alimentar e nutricional. Nada melhor que a população em si fazer seu próprio alimento, né? Trabalhando a questão das variedades, das preferências. Às vezes acaba chegando num restaurante que não tenha os alimentos que ele tem o hábito de estar se alimentando diariamente. Tá certo? Então o ideal seria a marmita mesmo, porque você mesmo. Sabe o que você está comendo. Exatamente. E o segundo, um fato bem interessante de estar sinalizando é a questão da segurança alimentar, para a gente estar evitando o quê? Contaminações alimentares. Né? Hoje nós temos um alto índice de indivíduos que queixam após ter consumido determinada preparação em determinado restaurante que apresentam desconfortos. E esses desconfortos são originados pelas doenças transmitidas pelos alimentos. O que seria isso? É um procedimento que ocorre durante a preparação do alimento, tá? Lá nesse restaurante não atendeu as particularidades da questão de segurança que eu digo da conduta de higiene, né? Das boas práticas de fabricação do alimento. Então o alimento ele passa a ser um agente de vilão. Tá? Por exemplo, as saladas frias, se ela não tiver um pré-preparo, né, seguindo as recomendações, né, o corte, a lavagem, a sanitização, ela passa a ser um alimento agente de contaminação. Mas, Brunella, comer fora de casa tem só esse lado contra que você colocou dos riscos à saúde, não tem benefícios? Porque tem gente que, infelizmente, não tem condição de fazer uma marmita ou se programar para comer em casa, que seria o ideal. Quais são os benefícios de se alimentar fora de casa? Bem, os benefícios de alimentar fora de casa seria a possibilidade de ele ter uma variedade de preparações, que às vezes em casa, quando ele sai do trabalho, que ele tem aquele tempo corrido, Tassiane, e ele chega, ele faz um arroz, um feijão, uma carne e uma única salada. Então ele tendo a opção de se alimentar no restaurante, seja o almoço, seja o jantar, ele vai ter uma variedade de preparações, dentre elas saladas, guarnições, enfim, né? E é a realidade da maioria das pessoas, a realidade né? Hoje da maioria das pessoas. Tendo tempo para praticamente nada, acaba ficando em segundo plano. Isso, eu gosto de enfatizar, porque às vezes o indivíduo ele coloca essa opção, né, de alimentar no restaurante, né? E a preocupação é, se ele está num processo de reeducação alimentar, se ele já segue uma dieta porque ele já tem uma doença instalada, ou um diabetes, ou uma hipertensão, ou um colesterol, ele tem que seguir o mesmo trabalho, o mesmo processo de reeducação que ele tinha em casa, né? Então, o que acaba acontecendo? O paciente, ele vai para o restaurante. Aí ele fala, hoje eu estou alimentando no restaurante, aí eu vou comer mais guarnições, que são considerados os pratos quentes, né? Onde que tem fritura, né? Que a gente considera um alto índice, né, de gordura. Então, Tassiane, ele acaba pecando nesse dia nas das tentações dos restaurantes. Exatamente. E a sobremesa no final também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Acho que é o que é mais temido, né, na hora de comer no restaurante. Uma das questões, com certeza, acho que é essa, né? Mas você está falando das pessoas, né, que seguem dietas ou que tem alguma restrição alimentar. É possível ter uma dieta equilibrada comendo num restaurante? Sim, com certeza. Porque o profissional que ele procurou para planejar
processo de reeducação alimentar, Tassiana, eu gosto de enfatizar também que cada indivíduo é um indivíduo. Ou seja, cada paciente tem a sua necessidade energética. Então, eu posso considerar que a minha necessidade energética, Tassiana, é totalmente diferente da sua. Com certeza. Porque nós temos que considerar as variáveis. O seu peso é diferente do meu, a sua estatura é diferente da minha. Então, a necessidade, ela é diferente. Então, esse paciente, quando ele chega até o consultório de um profissional, a gente tem que planejar uma reeducação alimentar atendendo às particularidades da doença de base instalada, das variáveis antropométricas, como o peso, como a estatura. E já que a gente está falando aí como fugir dessas questões aí na hora de comer, a gente foi almoçar, né, para mostrar para o pessoal lá em casa como fugir dessas tentações na hora de montar um prato. Porque, afinal de contas, na hora que a gente está com fome, a gente não pensa muito o que coloca no prato e também as pessoas, às vezes, não estão muito atentas às questões de higiene e segurança alimentar. Eu fui almoçar com a Brunella para mostrar tudo isso. E tô vendo que o prato é bem colorido, mas a gente montou um prato com uma quantidade, assim, agradável. E uma coisa que eu observo é que quando a gente chega para almoçar, principalmente no self-service, que tem muita opção, a gente fica deslumbrado com um monte de coisas, às vezes uma massa que é muito apetitosa, que a gente sempre está sem tempo e chega para almoçar com o estômago vazio, que pula as refeições. O que você indica para a gente não correr esse risco, não cometer esses pecados? Tassiane, a gente tem que seguir aqui o princípio da base da pirâmide alimentar, trabalhando com a questão dos grupos proteicos, né? Então aqui eu representei o arroz como a base da pirâmide alimentar, representado aqui como um cereal. Eu tenho o grupo da leguminosa aqui, que é o feijão, que eu estou adquirindo tanto vitaminas, tanto o ferro no tipo não M, né? Em conjunção aqui com a carne, que tem o ferro M, tá? E eu tenho a variedade dos verduras e legumes, onde eu tenho grande concentração de vitaminas e minerais. Então, isso aqui é a preocupação durante a montagem do seu prato, é priorizar esses 3 grupos importantes. Aí, Tassiana, eu destaquei aqui no meu prato o abacaxi, que é uma fruta cítrica. Ele vai ajudar a absorver o cálcio que está encontrado, absorver o ferro que está contido na carne, nas verduras escuras como o brócolis, que tem um grande percentual tanto de ferro também de cálcio. Então, a vitamina C que está aqui nesse abacaxi, ele vai ajudar a absorver esse ferro que tanto que está na carne quanto nas verduras e legumes. Outra coisa que eu acho importante a gente falar também, Brunella, quando a gente está se alimentando fora de casa, principalmente no self-service, é observar a conservação dos alimentos e também a apresentação. Isso. Como que a gente pode fazer isso na hora do almoço? Claro, durante o balcão de serviço a gente tem que estar assim bem atento, sabe, Tassiana, com as características organolépticas do produto, o cheiro, né, a apresentação, a textura, a crocância. Então isso tudo, principalmente os folhosos, né, os legumes, são os grandes vilões. A gente tem a preocupação também dos grupos de origem proteica, mas ele, pela falta de higienização, né, nas questões do preparo, são etapas da manipulação que as unidades de alimentação e nutrição, como os restaurantes de tipo self-service, à la carte, ele tem que ter essa atenção. Então vamos terminar de comer. Vamos almoçar. Depois desse almoço delicioso com a Brunella, ficou só uma dúvida, Brunella, que eu acho que é um dos principais mitos relacionados à alimentação. Pode ou não pode consumir bebida junto com a refeição? Olha, Tassiane, isso é uma das queixas assim, bem sinalizadas por parte dos pacientes. Bem, dentre a doutrinação dos princípios da alimentação saudável, bebidas que são consideradas suco, café, água, durante as grandes refeições não é se aconselhado. Por quê? O líquido, ele atrapalha no processo do esvaziamento gástrico, tá? Então, assim, eu já tenho um sinalizador ali, o paciente, ele vai ter uma certa saciedade precoce, ele vai ter uma dispepsia, que é um desconforto, porque ele está alimentando, né, e está concomitantemente consumindo um líquido,
que seja ele qual for, um suco, um refrigerante ou coisa do tipo. Se for um refrigerante, é pior ainda? Pior ainda, porque ele é considerado uma bebida gasosa. Além disso, é considerado um alimento ultraprocessado, né, que tem grande concentração de sódio, né, de calorias vazias. Eu gosto de sinalizar, Tassiane, que a bebida gaseificada, seja ela qual for a marca, ela não tem valor nutritivo nenhum. O valor calórico adquirido é o valor calórico do açúcar que está acrescentado nessa bebida. Mesmo se o refrigerante for zero, porque tem gente que acha assim, tô tomando refrigerante zero, então não tem problema. Você ainda agrava mais o processo. Ai, porque se eu reduzo no açúcar, eu aumento em outro conservante, que no caso aqui é o mineral sinalizado como sódio. Eu aumento no sódio. E a sobremesa depois da refeição? O aconselhado é uma fruta, né? Por quê, Tassiane? O paciente acha que tem que consumir aqueles alimentos que têm alta concentração de açúcar simples, né? Vamos dar um exemplo aqui, um pavê, um mousse, né? Um chocolate. Um chocolate é aquilo que o paciente, o indivíduo, ele busca, né? Após as grandes refeições. Mas o aconselhado, para a gente manter a biodisponibilidade das vitaminas e dos minerais, é consumir uma fruta cítrica. Por quê? Ou abacaxi, uma fatia de abacaxi, ou uma laranja, porque ambas têm grande concentração de vitamina C. E essa vitamina C vai ajudar na absorção do ferro. Encontrado onde? Na carne, nas verduras escuras, que tem alta concentração, mas de ferro, que nós falamos do ferro não M, na carne a gente já considera o ferro M, né, onde que ele tem maior biodisponibilidade. Então, eu consumindo essa sobremesa na forma de fruta, eu vou estar melhorando a minha resposta no processo de absorção de vitaminas e minerais. A Brunella continua com a gente no próximo bloco, que é a hora que nós vamos colocar a mão na massa. A gente vai fazer um cardápio nutritivo e prático de marmitas para a semana inteira.